Bem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio de poder te louvar. E agora pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre a meditação na Tua Santa Palavra, que possamos ser edificados por ela para a glória do Teu Santo nome. Pedimos também ao Pai um coração submisso e obediente à Tua Palavra, para que possamos obedecê-la para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o comportamento do crente. São os princípios bíblicos da ética cristã que estamos estudando. Estamos na lição de número 11, aprendendo a honrar os pais, né? O tema principal da lição 11 é honrando aos pais. Domingo atrasado, né? Domingo passado não teve escola bíblica. Domingo atrasado nós estudamos sobre o mandamento esquecido, que é falando justamente sobre a obediência aos pais. Temos que honrar aos pais, como está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o Senhor nos ordena honrar os nossos pais, né? Um mandamento está dentro dos 10 mandamentos. Temos que honrar os nossos pais, temos que respeitá-los, né? E assim trazer honra a eles, para que eles sejam honrados por nosso intermédio. Às vezes a gente fica assim, mas como é que eu posso honrar os meus pais? De várias formas. Uma delas é você pensar o que não traz honra aos pais. E aí parar e meditar. Então, tudo que não traz honra aos meus pais, eu não devo fazer. Então, se eu não fizer o que desonra aos pais, isso significa que eu vou honrá-los. Então, nós precisamos entender o que desonra os nossos pais e não fazer aquilo. Então, automaticamente, já estaremos honrando a eles, certo? E hoje vamos observar o segundo tópico da lição 11, que fala sobre a honra praticada. Vamos para Efésios, capítulo 6, verso 1. O mandamento do Senhor permanece válido ainda, né, até hoje, para honrar os pais. Dê o devido valor aos seus pais e conceda-lhes a dignidade que devem ter. E a primeira forma de honrar os nossos pais que ele relata aqui é através da obediência, né? Efésios 6:1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E ele comenta aqui algo interessante, diz: o nosso tempo prega a regra, faça o que quiser. Nos nossos dias hoje, infelizmente, as pessoas têm ensinado isso às crianças. Olha, você pode fazer o que quiser. A gente que trabalha na educação também tem visto isso até na própria faculdade. Que você não pode contrariar as crianças. E as crianças, elas têm que formar suas opiniões, tá certo, concordo, elas têm que formar suas opiniões, mas elas não são a autoridade. Elas não podem dizer como que devem ser ensinados. Porque eles não sabem nem o que querem aprender ainda. Como é que eles vão saber o que querem aprender? Eles não sabem. Então, há uma distorção, irmãos, até na parte da pedagogia hoje, infelizmente. Até na escola, como se deve ensinar as crianças, há uma mudança, né? Com essa ideia aí do Paulo Freire, esses negócios, todos esses esses psicólogos da vida aí, ensinando como se deve ensinar as crianças na escola, mas que a criança, ela quem passa a ter a autoridade maior na escola. Então já começa errado por aí. Distorcem isso já na escola, aí a criança aprende isso na escola, chega em casa, quer aplicar isso em casa também. Aí os pais não têm autoridade, porque não têm o temor de Deus, não têm o conhecimento bíblico, e aí deixam os filhos mandar em casa. Você sai com a criança, aí você pergunta: o que é que você quer comer? Já viram isso? Vai comprar uma roupa para a criança, qual a roupa que você quer? Peraí, a criança ela já sabe isso? O que é o melhor alimento para ela? O que é a melhor roupa para ela? Aí hoje nós vemos crianças comendo o quê? Xilito, sorvete, salgadinho, refrigerante. De manhã, você vê as crianças às vezes merendando refrigerante com salgadinho. Saudável, né? Aí à tarde, às vezes, você vê a criança chegando na escola com um xilito e um refrigerante. Saudável, né, para ela. Aí, às vezes, eu brinco, né, e pergunto assim: mas isso é teu almoço, é? É, professor, não deu tempo de almoçar, não. Eu digo brincando, pensando que é uma merenda que ele está trazendo, mas alguns não almoçam em casa
e traz um xilito com refrigerante para almoçar. Aí, quer dizer, os pais deixam isso acontecer? Quer dizer que a criança sabe o que é melhor para ela? Ou essas crianças não têm pai e nem mãe? Eu fico assim, perplexo às vezes com determinadas atitudes que a gente vê na escola. Então isso é o quê? É o que está sendo pregado hoje, ensinado. Você pode fazer o que você quiser. Então as crianças, elas têm recebido esse ensinamento aí da mídia, dos desenhos animados e muitas coisas na internet ensinando isso, que a criança ela tem a liberdade de fazer o que ela quer. Os pais não temem a Deus, não estou generalizando, certo? Mas é os pais que acontecem esses casos, e não ensinam a palavra de Deus, não aplicam a disciplina bíblica, e aí os filhos na perdição, certo? E depois não sabe por que é. Aí pergunta, onde foi que eu errei, né? Eu dei tudo o que o meu filho queria. Foi aí o erro. O erro estava justamente aí, porque você deu tudo o que o seu filho queria. Você não deu o que ele precisava, deu o que ele queria. E aí tem uma diferença muito grande. Você recebeu o que precisa e você recebeu o que você quer. Quer um outro exemplo? Vamos para a parte do corpo humano. Quando você vai ao médico, o médico diz assim, olha, você está com esse problema de saúde, mas aí você tem duas opções. Ou você toma esse medicamento, e aí vai só tratando essa doença o resto da vida, ou então você muda o seu estilo de vida. E dentro de 2 anos, mais ou menos, você vai estar quase curado desse problema. Agora você tem que mudar o seu estilo de vida, mudar a alimentação, você tem que praticar atividade física, você vai ter que acordar mais cedo, fazer uma caminhada, fazer um exercício. E aí, o que é que nós escolhemos? Hã? Diga, irmãos. O remédio, né? Porque o remédio é mais fácil. Eu só pego lá o comprimido, na boca, copo com água, acabou. Está resolvido. Aí eu passo a vida inteira dependendo dos remédios. Aí eu tomo um remédio que tem um efeito colateral, gera outro problema, aí eu tenho que ir no médico para pegar um outro remédio para cuidar do efeito colateral do primeiro, aí o segundo gera um outro efeito colateral, eu tomo um terceiro remédio para curar o efeito colateral do segundo, e ó, quando dá fé eu estou com uma mala de remédio, tomando 10, 15 remédios todo dia. Por quê, irmãos? Porque a gente quer a coisa mais fácil. O que é mais fácil? É eu tomar o remédio. Eu mudar o estilo de vida, eu parar de comer aquilo que eu gosto? Não posso, né? Aí às vezes a gente diz assim, tem gente que brinca e diz, mas se eu parar de comer isso, eu vou viver para sempre, eu não vou morrer não? Não, você vai morrer. Aí, então pronto, né? Não, mas você vai ter uma qualidade de vida melhor. Você vai poder desfrutar mais da vida, com mais saúde, de uma maneira mais saudável, né? Mas a gente não quer mudar o estilo de vida. A gente prefere ficar dependente dos remédios. E aí, gastando uma boa parte das nossas finanças com remédio. Aí às vezes a gente pensa, não, irmão, mas eu cuidar, mudar a alimentação é caro. É não, irmãos. Se a gente for parar para pensar, aqueles produtos industrializados que a gente compra, sai muito mais caro que comprar uma fruta. Muito mais caro. Vá na frutaria e compra uma sacola de fruta para você ver quanto é que dá. Você vem com uma sacolona de fruta, dá R$20, R$30, um bocado de fruta para comer um bocado de dia. Aí você vai no mercantil, traz 4 pacotes de biscoito, dá 20. Né? Então é só questão da gente ter a orientação e querer a mudança de vida. Querer a mudança. Não é fazer o que quer, faça o que quiser. Tem dado muito errado para muita gente. Esse negócio de fazer o que quiser. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que nos reeducar e fazer o que precisa ser feito. Não é o que eu quero fazer. Não, porque eu faço o que eu gosto. Cuidado, né? Nem tudo o que eu gosto é bom para mim. Então eu tenho que me reeducar. E com relação aos nossos pais, também. Eu dei esses 2 exemplos da escola e do nosso corpo, porque são coisas que eu tenho visto que têm prejudicado muito a humanidade hoje. A má educação das crianças, o que a gente vê, o que é que esses psicólogos da aprendizagem ensinam, já na faculdade, que é para tentar colocar na nossa mente que é assim que tem que ser nas escolas. Quando eu fui tentar aplicar isso no início, não funcionou. Para mim, eu tive que voltar para o método antigo, como é que se ensina realmente numa sala de aula, né? É mantendo a ordem, o silêncio. É tão horrível hoje, irmãos, que na sala de aula as crianças, uma boa parte não sabe o que é levantar a mão e esperar a vez para falar, não. Quando eles querem falar, eles simplesmente abrem a boca e metem o berro e pronto, acabou, nem que vire bagunça.
Você, quando dá fé, você não escuta mais nada, não. É só aquele, parece uma feira, né? Ei, peraí, calma aí, que negócio é esse? Um de cada vez, tem educação. Aí tem lá na parede assim, ó, levantar a mão para falar. Tem escrito os cartazes, né? Ó, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é a mão, pelo menos, né? Levanta a mão e espera a sua vez para falar. Não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Mas né? Paulo Freire, esses psicólogos aí, não, mas a criança tem que falar. Tem, mas tudo a seu tempo. Não é para virar bagunça não, senão ninguém entende nada. Então, não é para fazer o que quer, irmãos, é o que precisa ser feito. É o que é melhor para nós, que nós precisamos fazer. Com relação à obediência aos pais, é do mesmo jeito. Você pensa que um filho gosta, às vezes, de tratar de um pai ou de uma mãe, por exemplo, adoeceu, e aí o filho vai passar a noite inteira lá no hospital, acordado, cuidando? Você pensa que ele gosta? Quem é o filho que gosta de fazer isso? Nenhum gosta, irmãos, mas vai porque precisa ser feito. Certo? Não é porque gosta ou deixa de gostar, é porque é o que precisa ser feito. Você pensa que os nossos pais, quando cuidaram de nós, quando nós éramos crianças, eles gostavam de fazer isso também? Quando a gente adoecia aqui para o hospital, tinha que passar a noite no hospital, os pais ficam lá no pé da cama, acordado, sem dormir, pastorando a gente. Eles gostavam disso? Não, irmãos, não gostavam disso. Quem lá gosta de passar a noite acordado, né? E aí no outro dia tinha que passar o dia trabalhando. Mas iam porque precisavam fazer aquilo. Eles tinham a responsabilidade de cuidar dos filhos. Aí hoje os filhos não querem cuidar dos pais. Eles não querem ter essa atenção que um dia tiveram dos seus pais também. E aí a gente vê uma sociedade sem respeito aos pais. Porque querem fazer o que quiser. Não, eu vou lá cuidar do meu pai, da minha mãe que está doente, hoje tem uma festa. Aí vai para a festa e deixa os pais doentes. Não cuida, não dá atenção aos pais. Totalmente contrário à palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então não é que os filhos devem fazer o que eles querem, não. Eles têm que obedecer aos pais. E eu sempre digo, de quem é a culpa dos filhos não obedecerem aos pais? É duro, irmãos, ouvir isso, né? Quem tem filho. E principalmente aqueles que não conheciam a palavra de Deus no início da criação dos filhos. Porque às vezes, onde foi que eu errei? Então eu errei muito. Infelizmente, irmãos, nós não somos Deus e nós erramos. E principalmente quando não conhecemos a Bíblia. Aí é que nós erramos mesmo. A gente conhecendo a Bíblia já erra um bocado, imagine sem conhecer. Então no momento em que você teve seus filhos, que não conhecia a palavra de Deus, você pode ter errado muito. E não se martirize por isso. Você não tinha o conhecimento. Ou se tinha, aí já é outra história, né? Aí você tem que pedir perdão a Deus por ter feito errado. Porque se você tem o conhecimento de como deve educar os filhos e não faz, aí já é desobediência a Deus. É como o crente que sabe como tem que educar os filhos, mas não educa. Então ele está em desobediência a Deus, está em pecado, tem que confessar o pecado a Deus. É diferente de uma outra realidade da pessoa que não conhecia a Deus, que não tinha a instrução da palavra de Deus, não sabia como educar os filhos diante da Bíblia, e aí errou na educação dos filhos. Não se martirize, você não tinha o conhecimento como era que funcionava. Mas se você tem o conhecimento, aí é outra história. Então, irmãos, os pais é quem falham. Quando os filhos são desobedientes, o erro começou nos pais. Porque os pais têm que disciplinar os filhos. Os pais é quem tem que ensinar aos filhos que eles, os pais, são autoridade. E os filhos devem obediência aos pais. Por quê? Porque foi Deus que disse. Ó. Quer dizer, você tem que me obedecer porque eu estou mandando. Não, é porque Deus disse. Ensine aos filhos que a autoridade máxima é Deus. E por que você disciplina o seu filho às vezes? Porque Deus mandou. Que eu tenho que disciplinar, que é para ele andar nos caminhos certos. E quem tem que ensinar aos filhos que eles devem obedecer aos pais, são os próprios pais. Não é esperar, o pastor é quem tem que ensinar. A escola é quem tem que ensinar. Não. Os pais é quem tem que ensinar os filhos, e os filhos devem obedecer aos pais. E aí é onde tem que haver diálogo. Né? Aconteceu um caso, uma vez na escola, uma mãe não teve autoridade de tirar um brinquedo da criança. A criança queria levar um brinquedo para a escola. A mãe tentou tirar, a criança abriu o berro chorando. Ela não teve autoridade para tirar. Deixou a criança levar o brinquedo para a escola. Quando chegou na escola, pediu à professora para tirar.
Aí quando eu fui na sala de aula que eu vi a arrumação, o brinquedo podia gerar até um problema para a criança, porque tinha um ferro assim, ó, do lado de fora. Aí eu disse, me dê aqui. Vamos tomar agora. Aí a criança abriu o berro chorando. Eu digo, tá bom, vai ficar de castigo ainda se ficar botando boneco. Aí levei para a diretoria, ficou de castigo, porque não obedeceu a professora de largar o brinquedo. Aí chorou. Aí quando se acalmou, voltou para a sala. Depois eu falei com os pais. Eu digo, rapaz, não faça um negócio desse não. A criança pode se machucar com um brinquedo desse. Não, é porque talvez botou na mochila, ó. Tá. Eu digo, porra, então olhe, peça uma pessoa responsável que vem deixar a criança para olhar e tirar logo esse brinquedo antes de chegar na escola. Por quê, irmãos? Tem que ter uma visão das coisas. Se na escola é o lugar de tirar o brinquedo da criança, o que é que pode acontecer? A criança criar um trauma e não querer mais ir para a escola, porque a escola é o lugar de tirar o brinquedo dela. A criança raciocina. Ela não é um ser irracional, não. É um ser pensante. Então a gente tem que pensar no que pode acontecer. Se toda vez que é para dar alguma disciplina na criança é na escola, a criança vai criar um trauma. Não, porque a escola é um lugar ruim, só me faz chorar. Toma meus brinquedos, toma isso, toma tudo que eu quero, que eu gosto, a escola quem toma. E os pais não tomam? Não, a autoridade é dos pais, eles quem tem que fazer isso. A escola tem que ser um lugar prazeroso, alegre, que a criança goste de estar na escola. Não um lugar para sofrer, para a criança sofrer, não. Aí às vezes diz, por que a criança sofre fora de casa? Porque os pais não dão disciplina em casa. Está aí a prova, irmão. A gente está vendo lá a criança de 3 anos, ó, que aconteceu isso. Então os pais não disciplinam em casa, não dão ordem em casa, aí vai sofrer aonde? Fora de casa. Aí é onde a gente vê hoje a juventude padecendo para a criminalidade. Porque os pais não ensinam em casa. Não estou dizendo que essa criança vai entrar no crime não, né? Que a gente está lá é para evitar isso mesmo. A disciplina, né? Ensinar. Mas a gente vê muito na sociedade hoje essa juventude se perdendo para a criminalidade. É por isso. Porque os pais não ensinam em casa. Porque não quer. Não, o bichinho não pode sofrer. Não chorar. Vixe, Deus me livre do meu filho de chorar. Não pode. Vai chorar lá fora. Se não morrer, viu? Que é o que a gente tem visto hoje aí. Jovens de 15, 18, 25 anos. Só o que morre hoje, viu? Para a criminalidade. Por quê? Porque os pais não ensinam. Não quer fazer chorar em casa. Não quer disciplinar em casa. Aí lá no mundo tem disciplina, viu? Lá no mundo tem, porque tem lei. Então, quando o cara sai de casa que quer quebrar as leis lá fora, aí vem as consequências. Vem as consequências. Lá quando a gente castiga algum aluno, no sentido de tirar o recreio, leva para a diretoria, alguma coisa, que a gente não bate em aluno lá não, viu? Pelo amor de Deus. A disciplina que a gente dá na escola é tira o recreio, manda para a diretoria, né? Essas coisas. E a gente orienta as crianças, a gente diz, olha, isso aqui é para o bem de vocês. Porque é muito melhor você ficar sem um recreio hoje, do que lá na frente, tu sofrer umas consequências pior, porque não aprendeu a obedecer às autoridades e às leis. Todo lugar que tu vai tem leis, tem regra para se cumprir. Se você não aprender agora de pequeno, lá depois você vai sofrer as consequências. Então, quem é quem deveria ensinar isso aos filhos? Os pais, irmãos. Os pais é quem tem que ensinar isso para os filhos. Mas não ensina, a gente toma quebrar a cabeça na escola. Toma quebrar a cabeça na escola. Ensinando uma coisa que os pais é quem deveriam ensinar. E os filhos já chegar fora de casa, né? Fora de casa, em outros ambientes, eles já saberem se comportar. Porque receberam a instrução em casa. Mas não tem em casa, ainda bem que em Pedra Branca tem essa escola que ensina, né? Eu não sei das outras, porque eu não trabalho nas outras, mas lá na nossa a gente ensina como é que deve se comportar. Não sei nas outras. Então, esse princípio de obediência, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, os pais é quem devem inculcar na cabeça dos filhos, que eles devem obedecer, e que não é para o mal deles, é para o bem deles, para eles não sofrerem lá no futuro. Às vezes os pais ficam abandonados também quando estão idosos, os filhos não cuidam. Às vezes tem filho que não presta mesmo, a raça ruim, né? Mas às vezes o erro foi dos pais também, que os pais abandonaram os filhos quando eram pequenos. Tem casos que os pais querem botar os filhos em escola tempo integral, que é para se ver livre dos meninos. Que não quer ter trabalho com a criança. Aí quando esse pai ou essa mãe ficar velho, você acha que os filhos que foram abandonados
né, entre aspas, pelos pais, vão querer cuidar deles? Não vão, irmãos. Porque eles não foram cuidados pelos pais. Eles foram abandonados pelos pais, jogados numa creche, numa escola a tempo integral, e pronto, ficaram por aí, e os pais vivendo a vida deles, só correndo atrás de ganhar dinheiro, e os filhos, que nem batata, jogados no meio do mundo aí. Então, quando esses filhos envelhecerem, e os pais mais velhos ainda, precisarem de cuidado, os filhos não vão cuidar, não. Joga no lado de idosos aí e se vira. É o que acontece em países da Europa aí, que criaram essa cultura de escola em tempo integral. Que eu acredito que é a estratégia do diabo isso aí. Certo? É você deixar o seu filho o dia inteiro fora de casa, em contato com outros adolescentes, e sabe lá aprendendo, sabe lá o quê, né? Não pode. Os pais têm que estar supervisionando o que é que os filhos estão fazendo. E orientando, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Será que lá fora eles estão aprendendo isso? Então não pode. Eu acredito que uma escola 4 horas por dia já está tempo demais para o seu filho ficar fora de casa. É muito tempo já. E aí em casa receber o restante da instrução e corrigir os erros, né? Corrigir os erros que aprenderam na escola. Mas infelizmente a cultura hoje é diferente. Os pais só se preocupam mais em dar tudo de bom e do melhor para os filhos, no sentido material. O celular tem que ser do top das galáxias, né? De última geração. As roupas têm que ser as melhores, os materiais os melhores. Aí os pais têm que trabalhar muito para conseguir comprar essas coisas e não dão atenção aos filhos. O principal que os filhos precisam, eles não dão. Aí no final perde os filhos para o mundo. E não ensinam que os filhos têm que obedecer aos pais. E aí ficam os filhos desobedientes, rebeldes, só extorquindo as coisas dos pais. Quando quer uma coisa, briga e bota o maior boneco, que eu quero. Por quê? Porque os pais educaram assim, né? Que eles tinham tudo o que quisesse. E não pode ser desse jeito, senão dá errado lá na frente. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você vai ensinar o seu filho a agradar a Deus. Quando você ensina o seu filho a ser obediente, você está fazendo com que o seu filho agrade a Deus. Em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, os filhos devem obedecer aos pais. O maior exemplo de obediência de quem foi? Adivinha? Do Senhor Jesus Cristo. Lucas 2:51 diz, e desceu com eles para Nazaré. Né? Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. E olha que Jesus era Deus, né? Mas Jesus era submisso aos pais. Então ele nos deu exemplo. Então se nós somos filhos de Deus, nós temos que obedecer os nossos pais e ensinar os nossos filhos a ser obedientes também. Para quê? Para que eles sigam o exemplo de Cristo. Eles sigam o exemplo de Cristo. Irmãos, o que eu vou falar é pesado, mas a gente tem que falar a verdade. Quem foi que não obedeceu a Deus e foi expulso dos céus? Lúcifer, o diabo. E uma terça parte dos anjos que também não foi submissa a Deus, foram expulsos também. Então, se nós não ensinarmos nossos filhos que eles têm que ser submissos aos pais, porque devem submissão a Deus, a gente vai estar ensinando eles a ser como o diabo e os demônios, que não foram submissos a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes eu falo umas verdades duras aqui, mas é para ver se sacode a gente e a gente acorda para a vida. Porque às vezes a gente vive como se fosse num sono espiritual. Não, tá tudo bem, eu estou empregado, né? A gente já pensa logo isso, eu estou empregado, tenho meu dinheirinho, estou comendo todo dia, e tá bom, irmão, tá bom. Eu vou para o culto, todo domingo eu estou na igreja, tá bom. Irmãos, não é só isso não, a gente tem que analisar todo o contexto da nossa vida. Quem depende de nós e quem está acima de nós. Quem depende de nós são os nossos filhos. O que estamos aprendendo nos estudos domingo à noite? Se você é o homem, é o chefe da casa, a sua esposa depende de você. Então não é só, tá bom, tem emprego. Não, você tem uma responsabilidade. A sua esposa, os seus filhos. E se você tem pai e mãe ainda, também tem a responsabilidade com os pais de ser submisso, ser obediente, de honrar os pais, dar assistência quando eles precisam. Se precisar de assistência, chegue junto.
Bota dificuldade, não, porque eu estou longe, meu pai está prezando de mim, mas se vira por aí. Não, ele está prezando é de você, pois faça o esforço que você puder para ir lá, dar assistência, seu pai, sua mãe. Honre os seus pais, demonstre que você ama eles. Só da boca para fora não. Não é só dizer, papai, te amo, né? Mamãe, te amo, que está tudo resolvido não, irmãos. A demonstração fala mais do que palavras, não é assim? Um gesto fala mais do que palavras. Não basta apenas dizer que ama, tem que mostrar que ama. Tem que dar provas de que realmente ama. E aí são com as nossas atitudes que nós provamos isso. Não é só falar da boca para fora, não. Quando a obediência for para o mal, e o que é que nós temos que fazer? Quando os nossos pais derem conselhos para o mal. E aí? Que não é todo mundo que tem pais crentes, pais tementes a Deus, que vão dar conselhos para o bem. E aí os pais, incrédulos, não temem a Deus, dão conselho para o mal. O que é que os filhos devem fazer? Não, tem que obedecer, né? Porque a Bíblia diz que filhos, obedecei vossos pais. Tem umas encurraladas aí que a gente entra de vez em quando, né? Não, irmãos, obedecer as coisas erradas não. Preste atenção. Se os pais deram conselho para fazer algo de errado, e você aprendeu na palavra de Deus que aquilo não é certo, não faça. Porque você deve obediência muito mais a Deus do que aos pais terrenos. E aí você vai dizer, papai, mamãe, sinto muito, mas Deus não concorda com isso não. É uma oportunidade de você evangelizar seus pais. De você falar para eles quanto Deus é importante na sua vida. E que nós devemos mais obediência a Deus do que os próprios pais terrenos. Não é obedecer aos pais terrenos cegamente, não. Porque os pais terrenos são pecadores também, assim como nós somos. Todos somos pecadores, nós podemos falhar, errar em alguma coisa. Dar algum conselho que não era bom. E aí, quando o filho descobre, biblicamente, que aquilo não era bom, não é certo, não agrada a Deus, então, para de fazer aquilo. Não, mas meu pai mandou, mas Deus não mandou. E Deus está acima. E aí nós temos que tanto fazer isso, irmãos, como ensinar isso para os nossos filhos também. Ensinar para os nossos filhos. Porque se um dia nós ensinarmos algo errado para os nossos filhos, eles vão estar atentos. Ei, papai, espera aí, Deus não quer isso não. Ah, é mesmo, né? Os filhos, eles são espertos, viu? São espertos. Teve uma vez que os filhos de um pastor foram para a casa de um outro pastor, né? Aí foram se alimentar e na correria esqueceram de orar, né? Aí os filhos do pastor disseram assim, ei, lá em casa a gente tem costume de orar antes de comer. Né? Quer dizer, os filhos aprendem. Então ensina para os filhos o que é que tem que fazer, certo? Por isso que eu ensino aos irmãos aqui na igreja. Sigam a Bíblia. Sigam a Bíblia. Vocês têm o Espírito Santo. Não fique esperando só, não, o pastor é porque tem o Espírito Santo. Não, todos nós que cremos em Cristo temos o Espírito Santo. Nós podemos nos comunicar com Deus. Nós podemos aprender de Deus. Por que eu faço isso, irmãos? Porque se um dia eu sair daqui, que eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe por quanto tempo Deus quer que nós fiquemos aqui, mas vocês têm que estar preparados para quando vier um outro pastor para cá, vocês terem a mente crítica no sentido de analisar se o que está sendo pregado por esse pastor é bíblico. Se é realmente a Bíblia. Porque se nós ficarmos na ignorância, não, tudo que o pastor vem aqui falar, não, é palavra de Deus, né? Não, nós não somos Deus, não. Nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Podemos falhar em alguma coisa. Então vocês têm o Espírito Santo. Atentem para as Escrituras. E fiquem com a Bíblia. Que ninguém sabe. Pode chegar um pregador aqui e começar a pregar heresia e desviar a igreja dos caminhos do Senhor. E aí, vocês vão aceitar isso? Não. Não, porque vocês têm o Espírito de Deus e vocês sabem o que é que a Bíblia ensina. Então vocês não vão deixar um parrar porque é um pastor, porque chegou aqui, se diz pastor, e o que ele ensina está tudo certo. Tenham a mente crítica para analisar as coisas e saber discernir o que é certo e o que não é. Então é a mesma coisa que os filhos têm que fazer com relação aos pais. Os pais ensinaram alguma coisa. Se o filho já tem conhecimento bíblico, então ele tem que analisar. Ah, Deus permite isso? Então vou fazer. Mas se o pensamento de Deus está contrário ao pensamento do meu pai biológico, então eu tenho que ficar com Deus.
Tenho que obedecer a Deus e não ao pai biológico, quando confronta, né? Quando bate de frente os ensinamentos. Que é a mesma coisa que nós ensinamos, irmãos, com relação às leis do mundo. Quando uma lei do mundo entra em conflito com a lei de Deus, então eu desprezo a lei do mundo, no sentido, não vou obedecer à lei do mundo, vou obedecer à lei de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele está acima das leis dos homens. Eu tenho de prestar contas com Deus. Agora, se a lei dos homens está em conformidade com a lei de Deus, aí tudo bem, né? É igual aos mandamentos dos nossos pais. Se os mandamentos deles estão em concordância com os mandamentos de Deus, muito bem, vou cumprir tranquilamente. Mas se entrar em conflito, aí eu fico com os mandamentos de Deus. Então, muito cuidado para não ser levado só na onda. Temos que ter o discernimento das coisas. Teve aquele devocional que nós fizemos, que eu achei interessante, né? Ele diz, não seja como cavalo à mula, sem entendimento. Então, isso nos chama a atenção, que nós temos que ter um entendimento das coisas. E aí, quer sabedoria? Faça o quê? Peça a Deus. Ele a todos dá. A todos dá, liberalmente. Se você pedir a Deus sabedoria para realmente fazer o que é bom, agradável a Ele, Ele vai dar. Então, peça a Deus sabedoria que Ele vai dar. Há pais incrédulos que desencaminham seus filhos. Então, como fazer? Então, o texto de Efésios 6, e verso 1, diz o seguinte, ó, filhos, obedecei a vossos pais cegamente, é? Não, é no Senhor. Obedecer a vossos pais no Senhor. Então, se os ensinamentos dos nossos pais estão alinhados com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai maravilhoso, aí obedecer a vossos pais. Mas se não for, aí cuidado. A autoridade suprema é de Deus e o Pai é o seu representante no lar. Ou seja, o nosso pai terreno, ele é representante de Deus no lar. Então, se o nosso pai terreno estiver ensinando o que realmente está dentro da vontade de Deus, tranquilo, vamos obedecer tudo, né? Mas se ele não estiver ensinando o que é agradável a Deus, então, isso aqui eu vou obedecer porque está de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui não está, então, leve a mal não, meu pai, me desculpa aí, mas eu tenho que ficar com o que Deus ensina. Isso aqui está contrário à vontade do Senhor, certo? O padrão para a vida doméstica é a vida no Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, diz o seguinte. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor. Tem um propósito. Os mandamentos que Deus estava dando tem um propósito. Para que temas ao Senhor. Respeite a Deus. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Então preste atenção que as coisas de Deus têm propósitos, irmãos. Ouve, pois, ó Israel, e atenta e cumprir. Cumprir o quê? Os mandamentos do Senhor. Para quê que eu vou cumprir os mandamentos de Deus? Para que bem te suceda. É o melhor para nós, irmãos, cumprir o mandamento de Deus. Não é porque Deus precisa, para ele se sentir realizado, que nós cumpramos. Não é não. Deus, para Deus, nós não valemos o quê? Nada. Que a Bíblia diz em Isaías 40, né? Todas as nações são perante Deus como coisa que não é nada. São como um vácuo. O que é um vácuo? O que é que tem no vácuo? Nada. É só você pensar naqueles alimentos, né? Aqueles alimentos embalados a vácuo. O vácuo é tirado todo o ar que tem ali. Aí fica, até o plástico fica pregado nos alimentos assim, né? Que foi tirado todo o ar. O vácuo é nada. Foi tirado o vácuo, né? Embalado a vácuo. Então, irmãos, nós não somos nada diante de Deus. Então, para que nós devemos cumprir o mandamento do Senhor? Para o nosso bem, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Senhor Criador dos céus e da terra, né?
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os mandamentos do Senhor devem estar nos corações. Falando aos pais, e os pais devem inculcar a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andarás pelo caminho, e ao deitar, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tem que ensinar, inculcar na cabeça das crianças o quê? Os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor. Tem que inculcar mesmo, repetir, a palavra de Deus na mente dos filhos. Para quê, irmão? Para que isso? Vou voltar e vou mostrar. Para que bem te suceda. É para o teu bem. Por que Deus colocou esses mandamentos? Para o bem do povo. Para eles se livrarem de muitas coisas erradas, muitas coisas ruins que poderiam acontecer se não houvesse os mandamentos. Então, o padrão da vida é esse aqui. É seguir a palavra de Deus. É obedecer a Deus. É os pais ensinarem a Bíblia para os filhos. E por que a gente vê a desgraça na humanidade hoje? Tem alguns jovens, se você perguntar o que é Deus, eles não sabem. Quem é Jesus? Nunca ouvi nem falar. E a culpa é de quem? Não, a culpa é do padre. A culpa é do pastor. Não. A culpa é dos pais. Porque a família é quem tem que ensinar os filhos a palavra de Deus. Tu as inculcarás a quem? A teus filhos. Então isso aqui está falando para quem? Para o pastor? Aos pais. Os pais devem inculcar aos filhos. Passar de geração em geração. Aí parou de ensinar a palavra de Deus. As pessoas não temem a Deus, né? Não estou generalizando, mas algumas não temem, não ensinam mais a Bíblia para os filhos. Alguns crentes nem a Bíblia lê em casa com a família. Imagine os descrentes. Né? Se alguns crentes não estão ensinando a Bíblia para os filhos, imagine como é que não está no meio do mundo aí, nos descrentes. Então, irmãos, é muito sério. Aí a gente fica, às vezes, confiando na política, né? Não, mas a política vai resolver o problema do mundo. Se o candidato fulano de tal ganhar, menino, se o candidato fulano de tal permanecer, rapaz, a coisa, né? Aí fica na briga política. Aí os crentes se envolvendo em briga política. Isso é uma vergonha, irmãos. Crentes discutindo, brigando por causa de política. Isso é uma falta de respeito às coisas de Deus. Cada um tem sua opinião política e respeita um ao outro, todo mundo vive em paz, irmãos. O que nós precisamos é lutar para que a palavra de Deus seja inculcada na cabeça das crianças. Para que eles cresçam com essa palavra de Deus neles, para que eles passem para os filhos deles. E para os netos e bisnetos. Aí vai haver mudança. Só assim pode mudar o mundo para melhor. Não é candidato A, B ou C e a gente colocar a nossa confiança nos homens, não. A Bíblia até diz, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Então nós não podemos ser seres políticos nesse sentido de ficar brigando por política e discutindo. Não, porque o candidato melhor é esse, o candidato melhor é aquele. Não, deixa eles se virarem aí. Cada um vai prestar conta com Deus. A nossa responsabilidade é viver a palavra de Deus e ensinar para a nossa posteridade. Para os nossos filhos, para a nossa família. Quem Deus der a oportunidade, ensina a palavra de Deus. Inculca a palavra de Deus. Para quê? Para quê? Para que bem te suceda. É melhor para nós e é melhor para os que aprenderem a palavra de Deus. Eles vão se desviar de muitas coisas ruins do mundo. Mas a gente não se preocupa muito com isso, né? A gente se preocupa mais com ganhar dinheiro, porque meus filhos têm que ter uma boa posição social na sociedade, eles têm que ter uma boa formação, um bom emprego, ganhar bem, que é para ser respeitado. E a Bíblia ficou aonde? Não é prioridade ensinar a Bíblia para os filhos? É por isso que está a perdição no mundo hoje. Porque a Bíblia não é mais prioridade na vida das pessoas. A perdição está no mundo por conta disso. Tu as inculcarás. Inculcar a Bíblia aos filhos. Senão, vai dar errado, irmãos. Não tem como dar certo se nós nos esquecermos de Deus. Não tem como. Vamos para o versículo 20, Deuteronômio 6,
e 20. Ele fala sobre a autoridade repousar sobre a razão. As exigências irracionais, ilógicas e contra a ordem moral não devem ser cumpridas. E algumas exigências que vierem por parte dos pais aos filhos, que não tiverem razão, não tiverem lógica, forem coisas irracionais, os filhos não vão ter que cumprir isso. Tem que ser algo bíblico. Ele diz, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou. O que é que significa isso? Então não é uma obediência sem sentido. Tem uma lógica na coisa. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Então por que o povo judeu teria que ter essa mentalidade de continuar cumprindo a palavra de Deus, esses testemunhos, estatutos e juízos do Senhor? Lembrando da misericórdia de Deus na vida deles que aconteceu lá no passado. Eles eram escravos lá no Egito e Deus libertou eles. Ah, irmão, então isso aí é lá para o povo judeu, né? Aqueles que foram tirados do Egito, nós não fomos tirados de nenhuma escravidão, nós não éramos escravos de ninguém, né? Tem certeza? Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Deus fez por nós, irmãos, hoje, igreja, muito mais do que o que Ele fez pelos judeus. Porque os judeus Ele libertou da escravidão terrena, né? Não estou dizendo que Ele não tem salvação para os judeus, não, viu? Cuidado. Tem também. Mas naquele contexto foi falado que eles foram libertados da escravidão terrena lá do Egito. Então, por isso, já era motivo suficiente para os judeus cumprirem a palavra do Senhor, não era não? E ensinar aos filhos, não é isso que nós vimos? Já era motivo suficiente para eles ensinarem para os filhos a palavra de Deus. Só porque foram libertados da escravidão física. E nós, que fomos libertados, foi do império das trevas. E fomos transportados para o reino da luz. Reino do Filho do seu amor, o reino da luz para os céus. Deus nos tirou da perdição e nos transportou para a salvação. Será que nós temos que cumprir a palavra de Deus? Muito mais, irmãos. Temos razões maiores do que os judeus. E ainda mais ensinar para os filhos. Aí é que temos que ensinar mesmo. Se os judeus que foram libertados da escravidão do Egito têm que ensinar para os filhos a palavra de Deus, imagine nós, que fomos libertados do império das trevas. Nós é que temos que ensinar. Então, a igreja, irmãos, era para ser exemplo. Era para ser exemplo no mundo de como se deve cumprir a palavra de Deus e de como os filhos devem andar também nos caminhos do Senhor. Mas o que é que a gente vê muito hoje? Os pais vêm para o culto, não trazem os filhos. Não é não? Às vezes pequenos. Às vezes pequeno ainda. Vai para o culto, não, o menino não queria ir não. Como é? Depois que está maior de idade é mais complicado, né? É dono do próprio nariz, né? Mas pequeno, irmãos. Não foi para o culto porque não queria ir, e os pais não têm autoridade para levar? Não pode, irmãos. Está errado. E depois quando você vê seus filhos no mundo, aí não reclame. Não reclame. E depois de grande, irmão, mas já está grande, já está na adolescência e tal, mas está debaixo da sua autoridade ainda, ou já casou, saiu de casa? Não, ainda está na minha responsabilidade. Então traga. Traga, que é para ouvir a palavra de Deus. Se você não ensina em casa e nem traz para ouvir, aí é difícil de ensinar. Nós, igreja, deveríamos ser exemplos disso. Cumprir a palavra e ensinar. Vai para a igreja? Vá a família toda. Era para ser assim, irmãos. Mas vai tudo despedaçado hoje, né? A gente vê nas igrejas assim. É despedaçado. Vai o pai, aí não vai o filho. Não vai a mulher e não vai o marido. É tudo, né? Espatifado. Cadê, irmãos, o reconhecimento? Cadê o reconhecimento do que Deus fez em nossa vida? Ele nos libertou do império das trevas. Você sabe o que é isso? O império das trevas?
é ir para o inferno, queimar por toda a eternidade sem ser destruído e sofrer a eternidade inteira lá. Onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Isso é o império das trevas. Deus nos libertou disso. Nos transportou para o reino de Deus. E aí nós, não é porque não quer ir. Não quer ir? Não, irmãos. E nós, como homens, chefes de família, tem que trazer a família para a igreja. A não ser que esteja doente, que não dê para vir. Não, está doente, não dá para vir, não. Mas não está doente? Vamos embora. Não, porque... Bora, meu filho. Vamos numa boa, né? Antes que eu obrigue, vamos eu pedindo, né? Vamos eu pedindo, vamos. Pra gente ir em paz. Senão eu vou ter que obrigar você a ir. É assim, irmãos. Infelizmente. Chefe de família é para isso mesmo. Ah, mas a mulher vai achar ruim. Problema dela. Que vai achar ruim, mas ela tem que ir. Ah, mas o menino vai achar ruim. Problema dele, mas tem que ir. Ele tem que ouvir a palavra de Deus. No momento ele pode até achar ruim. Mas depois ele vai reconhecer. Rapaz, ainda bem que meu pai teve autoridade. Ainda bem que meu marido teve o pulso firme e me levou. Mesmo que eu não queria ir. Que eles é que vão ser abençoados. Lembra lá do texto? Para que bem te suceda. Que bem te suceda. Você quer o bem da sua família? Pois ensine em casa a Bíblia e traga para a igreja também para ouvir. Se você quer o bem da sua família, traga. Não deixe no conforto do lar, não. Tem culto? Tem, pois bora. Bora. Para quê? Para ouvir, aprender. Uma mensagem dessa nós vamos ouvir quando de novo? Estou dizendo que eu sou o pregador, né? Não, é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Quando é que nós vamos receber essa instrução, nesse texto de novo que fala sobre isso? Quem não veio, perdeu. Quem não veio, perdeu. E às vezes estava faltando só um pulsozinho da nossa parte, de trazer, né? Não estou dizendo que nós vamos acertar sempre. Mas nós precisamos ouvir a instrução de Deus. O que devemos fazer, que é para não errar por falta de conhecimento. Podemos errar por rebeldia, né? Não, porque eu não quero obedecer a Deus. Aí já é outra história. Mas por falta de conhecimento não podemos. Que nós estamos aqui é para isso. Para repassar o conhecimento bíblico para vocês, para mim também, que eu também aprendo quando prego, e nós juntos tentarmos fortalecer a igreja de Deus. Porque famílias fortes, igrejas fortes. Precisamos nos dispor a fazer realmente a vontade do Senhor. Então, quando o pai é coerente e justo, a obediência não pode ser descartada. Se ele é coerente, ele é justo, de acordo com as coisas de Deus, então tem que realmente os filhos obedecerem aos pais. Certo? E também, irmãos, um outro ponto de praticar essa honra com os pais é através do cuidado que se deve ter com eles na velhice. Tem que cuidar dos pais na velhice. Esse ponto nós vamos abordar no próximo domingo, né? Porque o nosso tempo já estourou, extrapolou. Então, no próximo domingo nós vamos continuar observando esse ponto, né? Que os filhos devem cuidar dos pais na velhice também. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti por todos os benefícios do Senhor para conosco. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina, nos dá instrução, ó Pai, de como devemos corrigir os erros que temos praticado, que todos somos pecadores, todos temos falhas e precisamos sempre estar aprendendo do Senhor para ir corrigindo a nossa vida, para que o Senhor seja glorificado. Pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos para que sejamos mais obedientes a Ti e não ao mundo e não às coisas que são convenientes, mas que a obediência ao Senhor esteja acima de tudo. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, Tua proteção e o Teu cuidado. Nos oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos, irmãos, e Deus os abençoe.